diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho eu pretensão nesta manhã de trazer uma ministração aos pastores aqui presentes, mas gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Quando lemos aqui sobre a confiança de ter no Senhor e entregar o nosso coração, e não nos estribarmos, ou seja, não fundamentarmos no nosso próprio entendimento. Quando eu leio este versículo, o Senhor traz no meu coração uma palavra simples e bem objetiva sobre escolhas. Nós vivemos toda a nossa vida escolhendo algo para a nossa vida. Desde quando nós nascemos, alguém já escolhe qual vai ser o nosso nome. E quando nós começamos a crescer, nós começamos a fazer as demais diversas escolhas da nossa vida. E quando fazemos isso, às vezes nós fazemos as escolhas certas, mas às vezes nós fazemos as escolhas erradas. Ao levantarmos pela manhã, já fazemos a escolha de qual roupa que vamos colocar. Ou quando vamos a um lugar mais específico, qual a cor da gravata que vai dar certo com o nosso traje. Vivemos escolhendo todos os momentos. Às vezes até escolhemos dormir mais um pouquinho. O alarme desperta, mas você prefere dormir mais 5 minutinhos. E talvez esses 5 minutinhos pode ser crucial. Você pode perder aquela grande entrevista de emprego. Você pode perder aquela grande oportunidade. Escolhas. Hoje escolhemos quem vamos agradar e quem nós não vamos agradar. Escolhemos se vamos servir ao Senhor ou não. A nossa vida, ela está pautada em escolhas. Deus abençoe. Steve Bickman diz que você faz a sua escolha e a sua escolha faz você. Nós vemos que na palavra de Deus não é diferente também. Muitos dos nossos heróis da fé fizeram diversas escolhas. Alguns fizeram escolhas boas e outros fizeram escolhas que tiveram que pagar um alto preço na sua vida, no seu ministério. E hoje não é diferente na nossa vida, não é diferente no nosso ministério. Quando nós fazemos algumas escolhas que vai trazer tristeza ao nosso coração, que vai trazer, às vezes não no momento, mas ali na frente, logo ali na frente, vai trazer algo que vai te trazer muita tristeza. Nós vemos que Abraão foi uma dessas pessoas que tiveram que ter não só uma escolha, mas várias. Quando o Senhor fala com ele: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão precisou fazer uma escolha de sair de um lugar onde ele estava seguro, no meio dos seus, para obedecer à voz de um Deus que ele não via e mandar ele para uma terra que ainda ele não conhecia. Mas ele precisou fazer uma escolha. E nessa escolha eu quero frisar a obediência. Ele escolheu a obedecer ao Senhor, mesmo sem saber para onde ir, sem saber ainda quem era realmente esse Deus, mas ele escolheu obedecer, escolheu seguir a esse Deus, para lá no futuro ser o pai
da nação de Israel. Mais para frente ele tem que fazer mais escolhas. Escolher e esperar ao Senhor, ou escolher ouvir a esposa que queria que logo a promessa se cumprisse na sua vida. E novamente a escolha é colocada diante dele, e ele escolhe ouvir a esposa. E todos nós sabemos que Abraão teve que pagar um alto preço por escolher ouvir a esposa. Talvez nós estamos pagando, você, eu, estamos pagando já há algum tempo preços por decisões erradas, por ouvir pessoas que você deveria primeiro consultar o Senhor e ouvir se realmente é a vontade de Deus para a sua vida. E quando nós não fazemos assim, nós nos encontramos em situações que às vezes traz frustração, traz tristeza no nosso próprio ministério, onde nós encontramos pessoas que querem até desistir daquilo que o Senhor chamou. Mas isso não é uma coisa nossa. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos também que profetas, diante do meio do seu ministério, diante das lutas, quase escolheu abandonar o chamado devido às dificuldades. Nós vivemos um momento em que a aparência muito nos engana, e quando nós fazemos as nossas escolhas pela aparência, nós nos damos mal. Assim como o sobrinho de Ló olhou e viu aquele espaço, aquelas campinas maravilhosas, estava optando por aquilo que os seus olhos podiam enxergar, mas não por aquilo que o Senhor queria. Se deu mal. Precisamos escolher a coisa certa para estarmos diante de Deus. Outra pessoa que eu gostaria de falar sobre escolha é Davi. Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, que esteve quase todo momento também escolhendo fazer a coisa certa. Acertou em algumas coisas, errou em outras, e precisou fazer as suas escolhas. Quando ele, diante do começo do seu ministério, quando ele tem aquela oportunidade de enfrentar Golias, naquele momento ele também precisou escolher. Ele não era obrigado a enfrentar o gigante. Há uma palavra em chinês que diz Minjin, que significa crise, mas ao mesmo tempo essa palavra ela significa oportunidade. No meio das crises, nós precisamos escolher e procurar ver qual é a oportunidade que Deus tem preparado para nós. O Senhor não tem só preparado coisas maravilhosas, coisas que nós esperamos, mas às vezes acontecem as dificuldades e as adversidades da vida. O próprio Cristo, no seu ministério, enfrentou quantas dificuldades. E ele disse, alegando para nós, que no mundo nós teríamos aflições. E às vezes nós vemos pessoas que só pregam o Evangelho falando de prosperidade, levando as pessoas a um patamar que às vezes muitos não vão conseguir chegar, porque não fizeram as suas escolhas corretas. Quando tiveram a oportunidade, não estudaram. Quando tiveram a oportunidade, não agarraram com as suas forças. E às vezes hoje está padecendo. Às vezes hoje não está vivendo a vida plena que Cristo quer que cada um viva, que eu viva, que você viva. O Senhor tem bênçãos para nós, mas nós precisamos também ver as oportunidades. Eu costumo dizer que a oportunidade na nossa vida, ela vem e passa. É como uma pessoa que está num ponto de ônibus e vê o ônibus a circular vindo de lá. Dependendo o momento, se ele não levantar, se ele não acenar a sua mão, a condução passa e ele fica. E tem muitas pessoas que estão acontecendo e vivendo isso. As oportunidades estão passando e ele não está enxergando, e aí ele fica parado na mesma posição, sem entender porque Deus não cumpre a promessa na sua vida, sem entender por que não acontece aquilo que o Senhor falou alguns anos atrás. Não é que o Senhor não quer cumprir, talvez somos nós que queremos tudo de mão beijada.
Nós queremos que, se fosse possível, um anjo descesse do céu e dissesse: está aqui. Que maravilhoso seria. Mas o Senhor tem nos dado, criado a oportunidade. Não sei, mas penso que se Davi não tivesse escolhido enfrentar Golias, talvez tivesse sido somente mais um pastor que cuidava de ovelhas, que tinha se sobressaído sobre os outros por ter defendido as suas ovelhas, mas não seria conhecido como o rei Davi. O Senhor tem chamado você no seu ministério. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você enfrente espinhos, por mais que você enfrente as adversidades desta vida, o Senhor tem chamado você para ser vencedor. O Senhor tem chamado você para ser a diferença, porque hoje nós estamos vivendo um momento que tudo está igual, é a mesma coisa. Parece que estão falando toda a mesma linguagem. Estão querendo fazer do Evangelho algo que o próprio Cristo não planejou e nem deixou. E aí nós encontramos mistérios frustrados, pessoas que não conseguem entender porque Deus não cumpre. Precisamos ouvir a voz do Senhor, assim como Abraão. Precisamos ter a atitude de Davi. E por último, Daniel. Não tem como falar de escolhas sem falar de Daniel. Daniel foi um homem, a sua história bem parecida com a de José, que teve que batalhar muito para poder chegar aonde o Senhor tinha prometido. Mas uma coisa, uma qualidade de Daniel, sua fidelidade ao Senhor. Quando saiu o decreto que não poderia mais buscar ninguém senão o rei Daniel, sabia disso, mas ele continuou firme no propósito que o Senhor chamou. Ele não se fez como o rei queria, como os príncipes queriam, mas ele se manteve firme naquilo que o Senhor o havia chamado. E naquele horário em que ele buscava a presença do Senhor, ele estava ali orando. Às vezes nós mudamos o nosso jeito de ser para agradar A ou B. Hoje nós estamos vivendo um momento que nós estamos muito preocupados em agradar as nossas ovelhas. Precisamos sim agradar, mas até que ponto nós temos que agradar? E às vezes deixar de alertar, às vezes deixar de corrigir, com medo que você chame a atenção aqui e ali já está aberta uma outra porta para entrar. Até onde vale o teu chamado? Até onde está a tua fidelidade? Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Se você for fiel naquilo que o Senhor tem te dado, se você não se vender por nada, Ele vai suprir. Ele vai suprir, porque se Ele começou a boa obra, Ele há de terminar. Não podemos nos vender por nada e por ninguém, porque quando fazemos assim, nós vamos ter que pagar um alto preço. Meu pastor diz assim, que ele quer pregar a palavra para estar um dia na glória, mas ele quer pregar para que as pessoas sejam salvas, mas para que ele seja salvo. E uma das suas pregações ele disse assim: toma cuidado com o que você tem feito, toma cuidado com o que você tem vivido, toma cuidado com as escolhas da palavra que você tem comido, porque talvez você vai ficar de fora. E não adianta quando chegar lá dizer: olha, mas o meu pastor foi dessa forma. Aí ele diz assim com bastante propriedade: olhe para trás. E quando você olhar para trás, não vai ser muito distante, porque o pastor vai estar alguns metros ali na mesma fila fora junto com você. Precisamos seguir a palavra, precisamos buscar com toda propriedade, decidir fazer o que é correto, mesmo
aparecendo. Ah não, mas a maré agora, a onda agora é isso. A onda é fazer isso. Mas será que você perguntou para o Senhor se é para fazer isso? E às vezes nós ficamos indecisos. Benjamin Franklin diz assim, em uma de suas memórias, que a pior decisão é a indecisão. Quando ficamos sem saber o que fazer, não porque nós não sabemos o que fazer, sabemos o que fazer, mas não fazemos, com medo, com o impacto, com o que vai acontecer. Se vamos nos dar bem ou não, nós nos preocupamos com isso, e às vezes deixamos de fazer a vontade de Deus. John Maxwell, num dos seus livros, Segredos do Relacionamento, ele fala assim: pequenas coisas feitas deliberadamente na hora certa pode fazer grande diferença. Quando eu estava ainda no meu ministério de formação pastoral, eu fui enviado para a Bahia há 15 anos atrás, numa missão que nós temos lá a 100 quilômetros de Porto Seguro, num povoado de 600 habitantes. Há lugares lá que você não anda, o carro não chega, é só a cavalo. A primeira vez que eu precisei andar a cavalo lá. E quando chove, ninguém entra e ninguém sai. Já passou mais de 15 anos e eu voltei lá o ano passado e a história ainda continua. O desenvolvimento ainda não chegou lá. Mas eu lembro que uma coisa que marcou muito o meu ministério foi quando nós saímos para fazer visitas de casa a casa, e as casas bem rústicas, com aquela madeira, aquele bambu, barro batido, e as pessoas felizes. Nós estávamos lá em 5 seminaristas, e quando chega a hora do almoço, nós estávamos lá e o pastor local falou: olha, a gente vai ter que comer por aqui mesmo, não dá para voltar para poder continuar a missão. Uma casa simples, chão, barro batido, entrava galinha, saía cachorro, mas uma coisa que me chamou a atenção é que muito bem limpo, muito bem cuidado. E naquele dia, na hora que chegou o almoço, eu vi que algo estava esquisito. A dona da casa ia para lá, ia para cá, comida tinha. Lá eles têm de fartura, não tem dinheiro, mas para viver é a melhor coisa que tem. A água encanada já vem lá de uma mina, do alto de uma serra. A energia elétrica eles não pagam, eles fizeram lá um mini invento lá com umas conchas, e a hora que a água desce, vai batendo, vai virando, e fez lá um motor lá, todo mundo com a sua energia elétrica. E chegou a hora do almoço, e aquela dona de casa corre para lá, corre para cá, sem saber o que fazer para nos atender. Aí eu conversei com o pastor: o que está acontecendo? Ele falou assim: não tem tempo para todo mundo. Eu falei: mas isso não é problema. Não, pastor, mas olha, porque quando vai alguém do sul para lá, eles acham que aqui é um paraíso, que aqui todo mundo é rico. Todo mundo é rico aqui. Falei: e agora? O que nós vamos fazer? E na hora eu vi uma bacia do lado, assim, junto com aquelas panelas tudo pendurada naquela parede. Eu falei: irmã, o que você faz nessa bacia? Eu perguntei primeiro, né? Vai que lavava pé, alguma coisa, né? Eu fiquei esperto, né? Essa bacia, irmã? Ah, irmã, essa bacia é para fazer pão. Eu falei: irmã, pega essa bacia aí. Ah, para quê, pai? Para quê? Pega ela ali. Peguei aquela bacia, pastor Luan, coloquei ali, porque só tinha prato. Aleluia. Para a mulher, para o esposo e para o filhinho. Nunca que eles pensavam em receber alguém na sua casa. Peguei aquela bacia, coloquei, fiz aquela coisa caprichada. Aí eu lembrei da história que meu pai e minha mãe contam, que
quando eles moravam no sítio, com aquela criançada juntava, colocava tudo dentro da bacia e comia. Eu falei, opa, vou fazer igual meu pai fazia. E aí eu coloquei, pedi uma colher, eu vi que o pessoal estava meio sem graça, e aí já para quebrar o gelo, peguei a minha colher e fiz assim, demarcando dentro da bacia, e fiz assim, ó, esse pedaço é meu e ninguém mexe. Eu sei que ali os outros 4 estavam comigo, cada um pegou a sua colher, e nós comemos ali naquele dia. Uma pequena escolha. Sabe qual foi o resultado? No culto à noite, nós tínhamos um povoado de 600 habitantes. Nós tínhamos aproximadamente quase 400 pessoas assistindo o culto. E eu vi quando aquela família saiu do meio dos bancos e vieram chorando na frente para aceitar Jesus como Salvador. Às vezes é uma simples escolha na sua vida que vai fazer a diferença no seu ministério, que vai fazer a diferença na sua empresa, nos seus negócios. Precisamos fazer a escolha certa, na hora certa, porque senão ela pode passar, e você vai ficar o resto da sua vida se perguntando, por que eu não fiz? Por que Deus olha para os outros e não olha para mim? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Cada um de nós que estamos aqui temos um chamado diferente, porém temos uma coisa em comum. Esse chamado foi feito por uma única pessoa, o mesmo Deus. E aquele que opera, Ele vai operar em todos. Mas você precisa querer, você precisa escolher. Preste atenção, Deus não vai fazer como você quer. Isso é duro de nós entendermos, porque às vezes nós como pastores, nós pagamos o preço, nós choramos, nós investimos, para alguns até toda a sua vida, e às vezes não consegue alcançar aquilo que espera do Senhor, não consegue ver fluindo. Saiba que Deus tem sempre o melhor para você. Talvez para alguns que estão aqui, estão passando dificuldade devido a várias circunstâncias, crise, a gripe. Mas saiba de uma coisa: se Deus te levantou naquele lugar, Ele vai suprir. Não podemos ficar estudando que agora vai estar tudo ruim. Não podemos nos conformarmos com as coisas que estão acontecendo por aí. E para terminar, eu gostaria de compartilhar uma ilustração que eu li na revista Veja, sobre um vendedor de cachorro-quente. Diz a ilustração que esse vendedor de cachorro-quente lhe vendia barbaridade. Só que o que chama a atenção é que ele estava numa cidade pequena, sem acesso à televisão, sem acesso à internet, sem acesso a computador, mas ele fazia o seu próprio marketing. Ele colocava lá no seu carrinho, dizendo que o seu cachorrão era melhor, a salsicha era boa, e as pessoas vinham de longe para saborear aquele cachorro quente. Sabe por quê? Porque ele fazia diferença. A salsicha era melhor, o pão era aquele pão macio, e a sua maionese, inconfundível. Você já não deixou um cachorrão do lado da sua casa para ir comprar lá no outro lugar? Você já não deixou a padaria do lado da sua casa para ir comprar em outro lugar? E diz que aquele homem começou a ficar tão próspero, que o dinheiro que ele começou a ganhar deu para pagar e bancar a faculdade do filho. Ele não tinha estudo não, mas conseguiu bancar e mandou o filho para a faculdade. O filho estudou lá 5 anos, depois com mais 2 fez a sua pós-graduação e volta para casa, preparado, formado. E naquele momento o país passava uma grande crise, mas uma grande crise. E o filho chegou e começou a dar conselho para o pai: mas pai, você não está vendo a crise que está aí? Olha a situação que está, você precisa se adequar ao novo movimento que está aí, precisa, porque senão você vai quebrar. Mas filho, o que eu tenho que fazer? Mas você está gastando muito.
Mas salsicha, pode comprar uma salsicha mais em conta. Este pão lá, tem um fornecedor lá que vende mais em conta também. O pai ficou preocupado. Poxa, eu não tenho nenhum estudo, eu só tenho experiência, mas eu não tenho nenhum estudo. Meu filho se formou, ele sabe de tudo. E o pai pegou e trocou o fornecedor da salsicha. Comprou uma salsicha mais em conta, porém com menos qualidade. Trocou também o fornecedor do pão, porém menos qualidade. A sua maionese, ele deixou de colocar aquele ingrediente a mais que ele colocava, que era o seu diferencial. Vocês sabem o final dessa história? Ele quebrou. Sabe por quê? Porque fez a escolha errada. Se Deus tem te colocado algo no seu coração, querido, continue na escolha que Ele te deu. Se Ele tem falado contigo no seu ministério, não mude para se parecer com ninguém. Nós não somos iguais, porém somos um em Cristo. Os nossos dedos não são diferentes, são todos diferentes, mas eles juntos, eles fazem uma grande diferença. Se Deus tem te chamado no seu ministério para fazer o que você está fazendo, continue e não desista por palavra de ninguém. Aleluia! Não mude porque algo que está acontecendo lá está sendo diferente. Quantos ministérios têm quebrado? Quantos ministérios têm se decepcionado porque quer ser igual fulano de tal? Ele é o cara agora, vamos falar igual ele. Se Deus chamou você para matar leão, você vai matar leão, filho. Se Deus chamou para te colocar lá no meio daquele bairro, pastor, mas lá só tem desviado. Mas se Deus te colocou lá, Ele vai cumprir a boa obra da sua vida. Se levante em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Sua vida começa a mudar quando você muda algo que você faz todos os dias. Precisamos nesses últimos dias abrir o nosso coração. Precisamos nesses últimos dias realmente ouvir a voz de Deus e ser obediente a Ele. Precisamos nesses últimos dias, diante das adversidades, manter-se fiel, porque quando fizermos isso, todas as barreiras cairão, todos os espinhos pelos caminhos não vão sumir, mas o Senhor estará lá junto com você, e diante das suas feridas, Ele vai te dar o bálsamo para que você continue a chamada para a qual você foi chamado. Ele vai te dar forças. Não perca a oportunidade. Soberano Deus e grandioso Pai, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos aqui reunidos. Senhor, cumpre a tua promessa, cumpre o teu chamado, os teus desígnios. O homem escolhe os seus caminhos, mas somente o Senhor pode te dirigir os seus passos. Por isso, Senhor, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ministério, Senhor, diante de Ti. Faça-se o Teu querer. E por mais, ó Pai, que as lutas e as adversidades tentam nos sufocar, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, ser muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, nós te somos gratos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: faça a escolha correta.